Olá, bom dia a todos. É com alegria que nós vamos dar continuidade aqui às atividades da 8ª Escola de Formação de Pesquisadores em Educação e Ciências, da ABRAPEC. Nós teremos agora a oficina intitulada Procedimentos Operacionais do CEP, uma continuidade da mesa temática sobre ética na pesquisa. Nós vamos ter a participação de 2 doutorandos, né, que vão falar um pouquinho sobre essa questão desses procedimentos. E aí é uma alegria enorme poder chamar a Daiana. Daiana, você está aí? Bom dia a todos. Eu é que agradeço o convite. Daiana é doutoranda da UFRN, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, e é docente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O polo é de Currais Novos. Currais Novos. Seja muito bem-vinda, Daiane, e obrigada pela sua atividade. Obrigada. Vamos chamar também o nosso colega, o Marcos. Bom dia, Marcos Leonardo Martins Silva. Também é doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, e servidor no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Polo... Campus Macau. Campus Macau, exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que vocês vão poder fazer uma oficina bem legal, né? Uma fala bem legal para os doutorandos e para os mestrandos, né? Tentando olhar um pouco essa questão dos procedimentos, que às vezes a gente tem tanta dúvida de como realizar, como proceder. E aí a gente já convoca todos os colegas que estão aí assistindo para que eles possam fazer perguntas, né, as dúvidas que estiverem passando nesse momento todo. Tá ok? Muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês aqui conosco, e eu deixo a fala para vocês. Eu entendi que quem vai começar é o Marcos, né? Eu vou compartilhar a tela e a gente vai iniciar. Tá certo. Tá ok, gente? Tá tudo ok aí com o compartilhamento? Marcos, você está visualizando o compartilhamento? Sim. Ah, ótimo, obrigada. Então, a professora Márcia já falou um pouquinho sobre a minha formação, né? Eu sou Daiana do Nascimento, docente do IFRN, Campus de Currais Novos, nos cursos de Tecnologia dos Alimentos, e sou doutoranda do PPG-SM, da UFRN. E a nossa oficina é intitulada Procedimentos Operacionais do CEP, que é dando uma continuidade sobre como fazer submissões, né, frente à plataforma Brasil e correspondentes CEPs de instituições por todo o Brasil. Passo a palavra para o Marcos agora, para ele iniciar. Sim. Bom dia a todos e a todas. Essa oficina que a gente vai apresentar agora, como falou Daiana, a gente vai tentar trazer um caráter mais prático, né, para ser oficina, sobre todos esses procedimentos envolvidos, né, como identificar qual o CEP mais próximo, qual a importância dessa submissão dos projetos, das propostas. E aí, me apresentando, meu nome é Marcos Leonardo, né, eu sou servidor do IFRN Campus Macau, doutorando na UFRN, colega da professora Daiana, e orientando da professora Márcia. Então, pessoal, iniciando, só um instante. Do ponto de vista geral, a gente queria destacar um pouco sobre a importância, né, e sobre as características de um comitê de ética em pesquisa, de uma maneira geral. Então, boa parte das universidades federais, elas possuem um comitê de ética em pesquisa específico, né, e qual a função desse comitê de ética específico? Ele tem a função de avaliar e acompanhar os projetos de pesquisa que são desenvolvidos, né,
nas questões éticas e com o objetivo de garantir a integridade e a dignidade do sujeito de pesquisa, né, sempre que envolva seres humanos. Então, ele tem o intuito de colaborar, né, com o pesquisador para que a pesquisa tenha um caráter ético resguardado e resguardando os sujeitos direto ou indiretamente. Então, nessa palestra inicial que a gente assistiu com o professor Ney, com o professor Jefferson, a gente viu, de uma maneira geral, a relevância, né, do ponto de vista tanto teórico quanto prático, de que as nossas pesquisas e as nossas ações, do ponto de vista de pesquisadores, né, que elas sejam garantidas e que sejam regulamentadas, né, com base em resoluções específicas, e que a gente consiga fazer esse acompanhamento, né, a partir desse cadastro a gente tenha resguardado as ações que a gente planeja tomar em determinada pesquisa. Então, do ponto de vista geral, né, os aspectos a serem avaliados nesses comitês de ética em pesquisa, eles têm relação com a característica, né, de previsão de riscos, né, de danos físicos, morais, dos sujeitos pesquisados. Daiana, se você quiser complementar, pode ficar à vontade. Não, pode continuar, Marcos. Sim. É isso mesmo. Então, de uma maneira geral, né, os comitês de ética em pesquisa, só passando o slide. Pronto. Então, assim, de uma maneira geral, né, como já foi sinalizado, boa parte das universidades elas possuem um comitê de ética em pesquisa próprios, né? Do ponto de vista da apresentação que a gente planeja para hoje, nós vamos trazer aqui como exemplo o CEP da UFRN, certo? Então, a gente vai fazer uma breve apresentação sobre quais passos são tomados a partir da decisão, né, de submissão de um projeto para um comitê de ética em pesquisa, e a gente tem essas duas questões importantes. A primeira, o CEP da universidade para a qual a gente está mais próximo. E o segundo, a Plataforma Brasil, como foi sinalizado na palestra mais cedo, com os professores Ney e Jefferson. E a Plataforma Brasil é essa ferramenta nacional, né, unificada. Ela tem ligação direta, né, com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e essa comissão, né, ela está vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, que está vinculada ao Ministério da Saúde, de uma maneira geral. Então, é esse o ambiente, né, virtual, é essa plataforma que deve ser usada para que seja realizado o cadastramento, né, dos projetos. E, de uma maneira geral, especificando os principais pontos, né, as principais ações a serem tomadas quando a gente planeja a submissão do nosso projeto para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, a gente fez a organização em 3 ações básicas, né? A primeira, preparação, depois submissão, no caso na Plataforma Brasil, e a gente fez um detalhamento aqui básico sobre quais procedimentos são tomados em cada etapa dessa. De uma maneira geral, a gente inicia com um projeto, né? A gente já inicia com um projeto na pós-graduação, com esse projeto sendo avaliado por uma banca específica da pós-graduação que a gente participa, e em determinados momentos dessa pós-graduação, né, no caso mestrado, doutorado, até especialização, esse projeto ele é apresentado dentro do programa. A partir dessa apresentação, com base nos estudos e com a orientação recebida, a gente segue para uma consolidação, né, dessa perspectiva teórica e desse desenho metodológico, que ele fique muito mais consolidado. Então, é nessa etapa que vai ser demandada a submissão para o Conselho de Ética em Pesquisa, certo? No caso, na Plataforma Brasil. Então, a partir dessa consolidação, o pesquisador, ele já tendo definido critérios, né, metodológicos, como instrumento de coleta de dados, a definição dos sujeitos, do contexto da sua pesquisa, então, o ponto que o projeto vai estar apto, né, vai estar pronto para ser submetido. E, claro, é importante destacar que nenhuma etapa, né, da pesquisa em si, da atuação em campo do pesquisador, ela pode ser realizada até que a gente chegue nessa etapa final. Então, consolidadas essas características iniciais, o pesquisador ele deve selecionar o Comitê de Ética em Pesquisa da universidade mais próxima. Como a gente já sinalizou,
a gente vai utilizar o exemplo do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN para fins da apresentação, mas a seleção deve ser feita, né, a partir da universidade mais próxima, ou se na universidade que vocês cursam, após graduação, que já haja, né, um Comitê de Ética em Pesquisa específico. Bom? E aí, nessa página do Comitê de Ética em Pesquisa específico, né, no nosso caso da UFRN, ela já possui várias informações gerais, né, inclusive manuais e tudo disponíveis, e existe disponível uma gama de documentos obrigatórios. Esses documentos obrigatórios serão apresentados com bastante detalhe, né, pela professora Dayana. Então, é necessário o acesso a esse site, o download desses arquivos específicos, para quê? Para fins de preparação. Então, essa preparação toda anterior ao acesso à plataforma Brasil, né? Claro, você pode acessar antes, dar uma verificada de como é o funcionamento, mas que se tenha tudo isso em mãos, tá bom? Antes de iniciar o processo de submissão. Então, iniciado o processo de submissão, essa é uma das ações de aproximação da plataforma Brasil. A gente espera, nesse momento, né, que seja feito o acesso e o cadastro de uma maneira geral. Então, tem um site específico da plataforma Brasil, e nesse momento de cadastramento do pesquisador, é o momento que vai ser anexado, né, o currículo, a identidade e uma foto de identificação. Então, esse é o primeiro passo da submissão de um projeto, né, a primeira caracterização do seu pesquisador. Tá bom? Então, essas informações são importantes. De uma maneira geral, quando a pesquisa é desenvolvida por alunos de graduação, quem faz esse cadastramento é o orientador, mas numa especialização, no mestrado ou no doutorado, esse cadastro é feito pelo próprio pesquisador, né, pelo próprio orientando. Tá bom? Então, um próximo passo, né, essa etapa vital, essa etapa que a gente pretende esgotar durante essa apresentação, é o preenchimento e caracterização geral, né, do projeto, da proposta, na plataforma Brasil. Então, é um procedimento longo, certo? Ele é organizado em 6 etapas principais. Então, essas 6 etapas principais vão ser preenchidas informações, como informações preliminares do projeto, informações da área de estudo, o desenho metodológico desse projeto, né, e o apoio financeiro caso receba. E também é feito um detalhamento, né, mais específico de algumas informações do projeto em si. Existem outras informações, né, que são informações complementares, e a etapa de finalização. A gente destaca a etapa de finalização, né, em vermelho, porque ela está relacionada ao próximo passo. Então, nesse próximo passo, finalizadas toda essa caracterização do projeto na plataforma, então a gente chega num ponto que é de destaque, né? A gente destaca aqui nesse fluxograma, por quê? Porque é necessária a impressão e assinatura, né, de uma folha de rosto, seguida pela digitalização e upload, né, para que seja possível o envio do projeto. Então, nesse ponto aí, né, antes da finalização, é indispensável a anexação de todos esses documentos obrigatórios, né, que já foram levantados, preenchidos de maneira prévia, em preparação, para que seja, então, submetido. Então, a professora Dayana vai chamar bastante atenção nesse ponto da impressão da folha de rosto, né, ela trará mais detalhes, vai especificar quem vai precisar assinar, né, essa folha de rosto específica, e, por fim, né, com tudo em mãos, o trabalho não se encerra, né? Isso daí na verdade, o início dos trabalhos. Então, o projeto ele é submetido, né? A sua proposta de pesquisa ela é submetida na plataforma Brasil para o Comitê de Ética em Pesquisa específico, e ela vai ser avaliada, né? Caso aprovada, o seu projeto ele entra em execução. Então, é por isso que a gente fala que o processo se encerra, mas o processo de submissão. A execução ela vai durar toda o caminho da sua pesquisa. Então, durante essa execução, vão ter ações como submissões de relatórios, né? Relatórios serão solicitados. O pesquisador ele vai poder entrar com emendas, né? Se a pesquisa sofrer algumas modificações específicas, não gerais, né? Mas específicas. Algumas informações podem ser solicitadas durante a execução, e cada ação dessa ela sempre incorre, né, uma devolutiva com pareceres.
Então, de uma maneira geral, de modo a apresentar um resumo do que a gente vai discutir aqui hoje, a gente traz esse fluxo para que vocês fiquem cientes, né, de cada passo. Então, vou passar a palavra para a professora Dayana, para que ela possa, né, falar de cada etapa dessa que é envolvida, e a gente vai estar aqui à disposição para responder dúvidas e discutir em conjunto, tá bom? Dayana, é com Obrigada. você. Ok, obrigada, Marcos. Então, a gente segue, né, a partir do fluxo que o professor Marcos ele acabou de explicar, né, muito bem. Então, a gente vem com as orientações. Eu tenho um print aí do exemplo que a gente está usando, que é o CEP da UFRN, né? E aí, como o Marcos falou, o CEP que você vai submeter é o CEP da sua instituição, ou se a sua instituição não tiver CEP, não tiver comitê de ética, você pode submeter ao CEP mais próximo, ok? Porque nem todas as instituições possuem comitê de ética e pesquisa. Então, para esse exemplo que a gente está utilizando, né, todo projeto que envolver pesquisa com seres humanos, direta ou indiretamente, então, direta, né, quando existe possibilidade de risco físico, né, exemplo, teste de vacina, de medicação, ou uso de animais como cobaias, em que vai ser utilizado o organismo mesmo, ok? E indiretamente, quando envolver um questionário, uma entrevista, né, então, indiretamente, mas não vai gerar danos físicos, mas pode gerar danos morais ou psicológicos, por exemplo, ok? Então, coordenado por pesquisador responsável vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque é o exemplo que eu estou dando, e aí conforme, né, a resolução da Agência Nacional de Saúde, ok? Então, aqui eu tenho a página principal do CEP da UFRN, nela eu vou encontrar todas as informações que eu preciso, então o ideal seria entrar no CEP da respectiva instituição ao qual você vai submeter e fazer uma leitura dessas orientações e até mesmo pegar os modelos que vocês vão precisar para poder fazer a submissão. Então, aqui eu tenho o link para orientações, aqui eu tenho o link para documentos, dando um exemplo, né? Eu tenho aí todos os documentos, todos os modelos de documentos que eu vou precisar, então isso já ajuda bastante. Eu vou entrar aqui em formulários, só para dar um exemplo de um documento. Aqui eu tenho todos os modelos, e aí você vai ver quais que se adequam à sua pesquisa e quais aqueles que são obrigatórios. Tudo isso está nas orientações do CEP. E eu vou pegar como modelo a declaração de compromisso ético e não o início da pesquisa. Então, aqui está o exemplo, uma declaração bem simples, onde você só vai precisar substituir os seus dados, CPF, nome completo, a instituição, né, o título da pesquisa e assinar, para poder, isso é um documento que é obrigatório, né, que você está declarando, aí onde entra a ética, né, você está declarando que não iniciou a pesquisa, né, que você está solicitando essa supervisão, né, quanto ao comitê de ética, para poder iniciar a sua pesquisa, né? Então, eu dou esse exemplo aí de documentos, né? Então, todos os modelos estão aí, é só baixar e aí já vai adequando para a sua pesquisa. Então, o primeiro passo, né, depois de verificar essas orientações do CEP, é realizar o cadastro na plataforma Brasil, né? O site está lá em cima, está nos slides anteriores. Então, você vai no cadastre-se, ok? E para fazer o cadastro, ele vai pedir uma série de informações, além desses 3 documentos, que ele só vai finalizar esse cadastro quando você anexar esses 3 documentos, que é o currículo, né, do currículo Lattes, que pode estar o link ou pode estar o documento, a identidade em um único arquivo, frente e verso em um único arquivo, e uma foto de identificação. Então, anexando esses 3 documentos, vocês vão fazer o cadastro na plataforma. Só uma informação. No CEP da UFRN, eles não exigem um cadastro. Por quê? Porque o CEP já é vinculado à plataforma Brasil. Então, tudo vai ser feito pela plataforma Brasil, todos os informativos, ok? Mas vocês têm que ver se o CEP da instituição proponente, da sua instituição, vai exigir um cadastro ou não, tá bom? Então, tem que ver se é aplicável ou não. Nesse caso, a plataforma Brasil faz tudo, faz todo o link dos CEPs, né, com o pesquisador. O segundo passo da submissão do projeto de pesquisa é
fazer uma leitura de como é esse procedimento. Então, esse documento, ele vai estar lá em documentos que eu mostrei anteriormente, né? Então, aí, ó, Manuais da Plataforma Brasil, ele vai dar um passo a passo do que eu vou estar fazendo aqui, então vai ajudar, né? Talvez algumas coisas eu acrescente aqui, porque eu já passei pelo processo mais de uma vez, então, por experiência, você vai entendendo como é a plataforma, então, só fazendo, né, para poder ir entendendo como é que funciona todo esse fluxo, mas o manual, ele ajuda bastante. Projetos de graduação, somente o orientador poderá ser o pesquisador responsável, ok? Então, o graduando, né, ele não pode, ele pode fazer o cadastro na plataforma, mas ele não pode submeter como pesquisador responsável. Então, o orientador é que tem que ser o responsável da pesquisa, ok? E aí ele vai efetuar o cadastro, né, para poder ser apreciado no respectivo CEP. Já na pós-graduação, é facultativo ao aluno ser o pesquisador responsável. Então, o mestrando, o doutorando, o especialista, o pós-doutorando, ele pode ser o pesquisador responsável, ele pode submeter o projeto de pesquisa. Tanto ele quanto o seu orientador. Então, fica a critério, né? Fica a critério do aluno e do orientador escolher quem vai submeter, quem vai ficar responsável por essa submissão. O terceiro passo, pessoal, é a submissão na plataforma. Então, uma vez que você fez o seu cadastro, você, entrando na sua área de pesquisador, vai aparecer essa tela aqui para você. E aqui eu tenho selecionado nova submissão. Toda vez que você quiser submeter um projeto, né, ao Comitê de Ética e Pesquisa, é só vir aqui e clicar em nova submissão. E aí, como o Marcos já falou, né, no resumo, a gente tem uma sequência de 6 passos para poder fazer essa submissão. Lembrando, é bom já ter em mãos aqueles documentos que eu mostrei lá atrás, todos aqueles formulários, tem muitos que são obrigatórios, então é bom você já ter todos eles em mãos para poder facilitar essa submissão, ok? Então, o primeiro passo são as informações preliminares, ok? Nesse link aqui, ó, a pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participante da pesquisa, você vai selecionar sim. Com relação ao modelo que a gente deseja preencher, apenas o simplificado, ele está disponível, o completo, ele não está disponível ainda, tá bom? Essas informações do pesquisador principal, vão aparecer as informações as informações do login de quem está cadastrando. Então, aqui, por exemplo, eu estou no meu login, então está aparecendo os meus dados, ok? Ele já sabe que eu sou o pesquisador que está querendo submeter essa pesquisa. Eu posso delegar a autorização de preenchimento a outras pessoas, só que elas têm que estar cadastradas no sistema. Então, digamos que eu quisesse colocar mais alguém responsável por alimentar o sistema e cadastrar junto comigo. Então, eu posso delegar, só que ela tem que estar cadastrada na Plataforma Brasil. Ainda nessa primeira etapa, eu tenho aí a opção de salvar e sair, eu não preciso fazer os 6 passos de uma vez. Digamos que eu comecei e vi que eu preciso de um documento, eu preciso de uma assinatura, só que eu não posso pegar hoje, ou eu já fiz bastante coisa da submissão e eu quero dar uma pausa, então eu salvo e saio. Assim que eu puder continuar, eu venho e continuo de onde eu parei, ok? Ou eu posso ir para a próxima, e aí eu vou para a etapa 2, que seria a área de estudo, tá bom? Então, aí eu tenho diversas áreas temáticas. Se, por um acaso, não aparecer nenhuma área temática que se inclua na sua área temática, você não é obrigado a marcar nenhuma dessas, não é item obrigatório, né? Não tem o asteriscozinho aqui vermelho, e embaixo tem grandes áreas de conhecimento. Aí você vai escolher dentro da sua área qual seria a grande área de conhecimento, e se você optar por outros, você pode digitar a sua área de conhecimento. Aqui sim é obrigatório, ok? Tudo que tiver o asterisco vermelho é item obrigatório para preenchimento. Aqui embaixo a gente tem o título da pesquisa, aqui você já vai colocar o título da sua pesquisa. E em seguida avançamos para a etapa 3, desenho de estudo / apoio financeiro. Então, você vai colocar tudo que foi exigido, né? Por exemplo, aqui nessa etapa 3, eu tenho que colocar o desenho da minha pesquisa, que nada mais é do que um resumo, de forma geral, o que é a sua pesquisa, o que é o seu trabalho,
ok? E aí tem uma quantidade de caracteres máxima, é só seguir aí as instruções. Em seguida, eu tenho o financiamento, né? Quando você clica aqui em adicionar financiamento, você tem aí opções de financiamento, por exemplo, tem uma instituição que está financiando, CNPq, CAPES, e aí você adiciona e coloca o valor desse financiamento. Se por acaso o financiamento for com recursos próprios, tem essa opção também, né? O financiamento é com recursos próprios, né? Com seus recursos. Então, você vai adicionar aí nesse link de financiamento. E se tiver mais de um financiamento, vai só adicionando. Nessa etapa 3, a gente tem aí as palavras-chave. Então, quais são as palavras-chave do seu trabalho? Você vai adicionar aí a quantidade de palavras-chave pertinentes, ok? Em seguida, você vai salvar e sair. Você pode voltar para a etapa anterior em todo o processo, ok? Ou você vai para a próxima etapa, que é o que nós vamos fazer agora. Etapa 4 é onde você vai precisar ter o seu projeto de pesquisa. Lembra que o Marcos falou que uma das primeiras coisas é alinhar o projeto de pesquisa, né? Não quer dizer que você não possa fazer modificação, você pode fazer modificação durante o processo, até mesmo durante a submissão, mas você precisa ter todo o seu projeto para poder alimentar a plataforma e para que os pareceristas possam verificar se o seu projeto é coerente com o que você está propondo. Então, aqui a gente tem o resumo, por isso que é bom, porque você só vai pegar do seu projeto e colocar aqui a introdução do seu projeto, a hipótese do seu projeto, o objetivo primário, que é obrigatório, objetivo secundário, ele é opcional. Se você tiver, você coloca, se não tiver, não tem problema. Metodologia proposta, né? Qual é a metodologia que você está querendo seguir? Depois vem os riscos, né? Existe algum risco? Isso aí é obrigatório, tá bom, gente? Então, tem que colocar, se por acaso existe algum risco emocional, psicológico, ok? Então, você justifica bem direitinho aí essa parte dos riscos. Quais são os benefícios da sua pesquisa para os sujeitos que vão participar e para a sociedade? Metodologia de análise de dados, né? Quais são as metodologias que vocês vão utilizar para analisar esses dados? Desfecho primário, né? O que é que você pretende obter com esse seu projeto? Desfecho secundário, que é opcional. Tamanho da amostra no Brasil. Então, você pretende aplicar com que quantidade de sujeitos, né? É com 10, 20, 30, 100, 300, 1000? Então, aí você vai colocar essa quantidade. Lembrando, isso aí seria os participantes que você está propondo para a pesquisa. Se for menos, não tem problema, você justifica depois. Se por acaso acabar participando mais, você também pode justificar depois no decorrer da execução desse seu trabalho. Então, aí você vai colocar mais ou menos quanto que você espera, né, utilizar como amostra na sua pesquisa. Data do recrutamento, se aplica ou não, aí você vai verificar se tem uma data específica para o recrutamento. Países de recrutamento, na minha simulação aqui eu coloquei só Brasil. Se tiver algum outro país participante, você vem aqui e adiciona país, ok? Lembrando, eu posso salvar e sair, posso ir na anterior, caso eu tenha esquecido ou verificado algum erro, lembrado de algum erro, eu posso sempre voltar para todas as etapas. E, se tiver tudo ok, a gente... Estamos quase finalizando. Na etapa 5, a gente tem aqui se haverá uso de fontes secundárias, dados como prontuários, dados demográficos, históricos. Se sim, coloca sim, e aí ele vai pedir o detalhamento. Se você não for utilizar esse tipo de dados, né, secundários, coloca não e segue adiante. Próximo passo é informar o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados. Lembra que lá atrás a gente tinha colocado 40 como no modelo? Então, aqui eu vou tender a seguir o que eu coloquei na etapa anterior, tá bom? E outra coisa que ele pede é o grupo em que serão divididos os participantes da pesquisa, né, neste centro. Então, digamos que eu esteja trabalhando com alunos do ensino básico. Eu tenho que especificar, são alunos do 4º ano do ensino básico. Se eu estiver trabalhando com alunos, com graduandos
da licenciatura em Química, então eu tenho que especificar, são licenciandos em Química, posso especificar mais, colocando o semestre ou ano desses alunos, ok? Mas se eu for trabalhar com servidores de uma determinada instituição, coloco também. Se eu tiver mais de um grupo, aí eu vou sempre adicionar os tipos de grupos que eu vou estar trabalhando, ok? O estudo é multicêntrico no Brasil, se eu tenho demais centros participando, né, da minha pesquisa, então eu vou adicionar aí. Se é só um centro, então eu coloco que não e continuo, ok? Propõe dispensa do TCLE. TCLE é o termo de consentimento livre e esclarecido que todo participante ele vai ter que assinar, tá bom, gente? Que é ele dizendo que concorda em participar, né, das atividades propostas por aquela pesquisa. Então, se propõe dispensa, você vai ter que justificar, tá bom? Por que que você está propondo essa dispensa? Normalmente, a gente usa o termo de consentimento livre e esclarecido nas nossas pesquisas, né, na área de educação, tá bom? Então, você coloca aí não, que na maioria das vezes é não, mas se for sim, aí você vai ter que justificar. Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco? Se for aplicável, você vai colocar se você vai reter algum tipo de amostra para armazenamento em banco, ok? Cronograma da execução, então, você vai ter que colocar todo o seu cronograma, né, de atividades, desde a sua revisão de literatura do trabalho, as aplicações das atividades e a defesa de tese. Então, é aquele cronograma que a gente está acostumado a fazer na graduação, na pós-graduação, ok? Uma observação importante é que esse cronograma, ele não pode ter data passada da sua submissão, ok? Olha só a gente falando aí da ética, né? Então, é isso aí, a moral, né? Então, você vai ter que colocar sempre datas à frente. E uma dica, a plataforma, ela demora aí de 2 a 3 meses para poder dar um parecer final para você. Então, é ideal que você adicione o cronograma, pelo menos das propostas de atividade, né? Para frente, né? A revisão que você não precisa ter intervenção, você até pode colocar que já começou, mas as intervenções, né? As atividades interventoras, você vai ter que colocar apenas para frente. O ideal é que seja de 2 a 3 meses para frente, tá bom? E aí você coloca toda a sua proposta, né, nesse cronograma. Depois a gente tem o orçamento, né, é obrigatório, então você, mesmo que você, eu não vou ter despesas na minha aplicação, você vai ter que colocar alguma coisa aí, nem que seja com papel, folha, lápis, com material didático que você vai utilizar na sua pesquisa, tá bom? Ou colocar, por exemplo, diária, se você for precisar se deslocar, né, para o local onde você vai aplicar. Então, é obrigatório adicionar pelo menos uma despesa aí. Se você tiver mais, se o projeto for financiado, aí você vai ter que colocar todas as despesas que vão ser custeadas pelo financiamento e especificar qual é o financiamento. Que lá na etapa inicial, né, eu expliquei que lá tem a opção de você colocar quais tipos de financiamento, se é próprio ou se tem algum agente financiador da sua pesquisa, ok? Aí depois eu tenho outras informações e justificativas, se tiver, você vai adicionar, e o seu referencial bibliográfico, né? Quais são as referências que você está utilizando no seu trabalho, ok? Eu posso salvar e sair, eu posso voltar à etapa anterior, ou eu posso ir para a próxima etapa. A etapa 6, gente, é a última etapa do processo de submissão. Você já preencheu todos os critérios, já informou tudo sobre a sua pesquisa, né, da forma formal, e agora você vai colocar aqueles documentos que eu falei lá, que alguns são obrigatórios e que tem os modelos todos lá no CEP, na própria plataforma. Então, você tem que adicionar os documentos em PDF e em Word. Em Word não precisa de assinatura, tá bom, gente? Em PDF vai ter que estar com assinatura, e a plataforma exige isso, que é para que eles tenham a disponibilidade de fazer alguma modificação em algum tipo de documento que você esteja anexando. Então, todos os documentos têm que estar em PDF e em Word. Então, nessa etapa,
você vai imprimir a folha de rosto. Eu vou dar um exemplo aqui, tá vendo? Imprimir folha de rosto. Essa aqui é a folha de rosto que vai aparecer para vocês com os dados da pesquisa. Aqui apareceram os meus dados. Eu vou colocar a data e eu vou assinar, ok? A folha de rosto. Na sequência dessa folha de rosto, tem a instituição proponente, e aí vai aparecer os dados da instituição proponente. Esses dados aqui acabaram não aparecendo, mas você pode colocar à mão, não tem problema, ok? Antes de fazer o scanner. E aqui eu tenho a assinatura do pesquisador responsável, não do pesquisador responsável, do responsável pela instituição, perdão. Então, aqui não pode ser o seu orientador, né? Então, quem pode assinar? Pode ser o coordenador do seu curso, pode ser um diretor de centro, alguém responsável que não tenha relação com a sua pesquisa, ok? Que não seja vinculado à sua pesquisa, por causa dos interesses comuns, tá bom? E aqui embaixo tem o item de patrocinador principal. Se são com recursos próprios, então não vai se aplicar. Se por acaso você colocou lá que é financiado por algum órgão, então vai aparecer aí a assinatura afirmativa desse órgão. E aí você vai ter que conseguir, né, essa assinatura com o CNPq, Lattes, ou com alguma empresa que esteja financiando, ou escola, enfim, com o agente patrocinador. Feito isso, né, assinei a folha de rosto, que é o único documento que não precisa ir em Word, tá bom? Esse é o único que só precisa ir em PDF, e tem lá na descrição da plataforma. Você vai anexar, né? A folha de rosto já foi impressa, foi assinada com todas as respectivas assinaturas, e você vai anexar esse documento, ok? Depois, você vem aqui, ó, incluir arquivos. E é aqui onde você vai selecionar todos os arquivos que são obrigatórios. Na página seguinte, eu vou dizer que arquivos são esses, em Word e em PDF. Quando eu seleciono próxima, né, ele vai mostrar uma mensagem que vai perguntar para você se você quer finalizar a sua submissão. Se você achar que está pronto para finalizar, você finaliza. Se você perceber que ainda precisa fazer algum ajuste ou leitura, você pode simplesmente fechar e voltar para as etapas anteriores, ok? Nesse caso aqui, eu já anexei tudo e eu vou finalizar, tá bom? Essa aqui é a lista de documentos obrigatório, pessoal, para poder fazer a submissão. Lembrando que alguns podem se adequar à pesquisa ou não, né? Eu vou dar um exemplo. TCLE e TALE. TALE é Termo de Assentimento Livre Esclarecido. É como se fosse um TCLE, só que é para quem é menor de idade, ok? Então, para quem é menor de idade, quem assina o TCLE é o responsável, seria um pai ou responsável legal, e o menor de idade tem que assinar o TALE, ok? Se sua pesquisa não envolve menores de idade, então vai usar apenas o TCLE, tá bom? Então, a gente tem a folha de rosto, que foi aquele último documento que eu adicionei, a gente tem os termos de esclarecimento, temos o projeto na íntegra, que tem que ser anexado, declaração de não início da pesquisa, que foi aquele documento que eu mostrei como exemplo lá, você assinando e dizendo que não iniciou sua pesquisa. Carta de anuência, essa carta de anuência é de onde você vai fazer a sua aplicação. Então, se eu for fazer num instituto, numa escola, num centro de pesquisa, eu tenho que ter a anuência dessa instituição, dizendo que eu posso fazer a pesquisa ali. Formulário CEP-CONEP com informações gerais sobre a universidade e o CEP que você está submetendo. Termo de confidencialidade da pesquisa, ou seja, que você não vai usar esses resultados ou esses seus dados para nenhum outro tipo de atividade, apenas para pesquisa. E os termos de autorização para uso de imagens ou gravação de voz em instrumentos de pesquisa, né? Então, tem esses termos que os seus sujeitos eles têm que assinar para liberar você utilizar na pesquisa a voz, a imagem, ok? Ou gravação, tá bom? Então, esse é o procedimento. A partir desse momento, né, que você, na etapa seguinte, finalizou, o seu projeto está submetido na plataforma, ela vai verificar
todos os documentos, vai verificar se está tudo de acordo e depois vai encaminhar para o CEP que você designou, ou seja, para o CEP da UFRN. A plataforma ela tem atendimento por chat, por e-mail, então qualquer dúvida pode entrar em contato que eles vão esclarecer qualquer tipo de dúvida. Toda mudança no decorrer do seu projeto, né? Vai estar sendo comunicada no seu e-mail, qualquer tipo de parecer, qualquer tipo de inadequação que precise ser corrigida, você vai receber lá para você entrar no seu login e fazer o ajuste. Uma vez que for para o CEP da UFRN, toda vez que eles tiverem um parecer, esse parecer vai ser comunicado à plataforma e a plataforma comunica a você por e-mail, então você vai saber se teve parecer de negação ou de aprovação, ok? São liberados protocolos de liberação ou de pendências, e aí você consegue estar acompanhando tudo pela plataforma. Durante esse acompanhamento, né, existem algumas coisas que você pode, que é exigido para você, que é relatório semestral, né? A plataforma ela solicita esses relatórios semestrais a partir do momento que você submete, e isso aí vai estar quando você entra na sua página da plataforma, tá bom? Nesse ícone aí, que é enviar notificação. Quando você pede para enviar uma notificação, você pode anexar o seu relatório semestral. O modelo de relatório semestral também está lá naquele formulário lá do CEP da UFRN, ok? E se por acaso, durante as suas atividades, você tiver alguma modificação, que às vezes tem, né? Modifica o título, modifica uma metodologia, modifica o grupo de sujeitos que você vai estar utilizando para a aplicação da sua atividade, ou um cronograma, né? Nessa época de pandemia, em que a gente teve que adequar muita coisa, a plataforma ela recebeu muitas solicitações de modificação de cronograma, por exemplo. Então, esse tipo de modificação do seu projeto, ele tem que estar aqui, nesse ícone, e ele tem o nome de submeter emenda, né? Existe também formulários de submissão de emenda, né, de como você deve proceder para solicitar essa modificação e justificar a sua modificação. O processo todo é esse, pessoal. Eu espero que eu tenha sido clara. Eu estou aberta, eu e o Marcos, a gente está aberto a perguntas agora. Eu deixo aqui o meu e-mail e o e-mail do professor Marcos. Vocês podem entrar em contato com a gente está prontificado a responder quaisquer tipos de dúvidas, e eu agradeço a participação, e agradeço o convite da Abrapec também, né, pela oportunidade de compartilhar também essas aflições quanto ao Comitê de Ética em Pesquisa e informações que a gente vai aprendendo, né, no decorrer da nossa vivência na pesquisa. Então, obrigada. Obrigada, Daiana, obrigada, Marcos, pela apresentação super didática, bem detalhada, do formulário, de todas as etapas que a gente tem que cumprir. Normalmente a gente tem sempre muitas dúvidas sobre como fazer, né, como preencher esses formulários, que por vezes são muito burocráticos, né, e a gente às vezes fica cheio de dúvida de como fazer isso. E vocês, enquanto pesquisadores, né, que estão em formação, estão desenvolvendo a pesquisa de vocês no doutorado, estão passando ou passaram já por tudo isso, e socializar essas dúvidas e essas inquietações com os colegas é sempre muito útil. Nós estamos aqui no nosso chat bombando de perguntas. Eu vou tentar aqui fazer uma delas, mas a primeira, antes de mais nada, eu sei que vocês já tinham comentado que não haveria nenhum problema em disponibilizar os slides, né, dessa apresentação. A gente vai colocar na página da Abrapec para que as pessoas possam baixar os slides, né, ter acesso aos slides. Aí a gente já agradece muito esse auxílio de vocês. Eu vou começar aqui com algumas perguntas. Uma dúvida que ficou foi com relação ao que seria armazenamento de dados, em dados, né?
se essa ideia do armazenamento em dados ele está associado com as nossas pesquisas no campo da educação em ciências, ou elas estão mais relacionadas com coleta, por exemplo, coleta de água, de outros materiais. Se vocês têm algum conhecimento sobre isso, alguma informação sobre isso. Foi uma pergunta do Luiz Rosa. Certo, eu acho que eu estou vendo aqui no chat, João Pedro fez o mesmo questionamento também. Então, eu nunca marquei como necessidade de armazenamento de dados, porque, ao meu entender, as nossas fichas, né, os nossos formulários já está englobado tudo lá no TCLE, né? Eu já coloco tudo lá e o aluno autoriza essa utilização. E uma característica das resoluções de pesquisa é que a gente tem que guardar tudo, né? Todas essas fichas, todos esses dados por 5 anos. E depois a gente pode destruir, né, essas fichas. Eu acredito que quando ele fala aí de banco de armazenamento de dados, é mais com relação a amostras mesmo, amostras de água, de sangue, de células, amostras biológicas, não é? Então, eu acredito que seja nesse sentido. Eu nunca cheguei a questionar a plataforma ou o CEP, porque eu sempre marquei a opção não, porque eu não considero que as minhas fichas, os meus questionários, sejam amostra de armazenamento de banco, né? E eu nunca fui questionada por isso, né? Eu já fiz 3 submissões de projetos que foram finalizados, tá bom? Uma coisa que pode ser perguntada ao CEP ou à plataforma, caso a pessoa tenha dúvida, mas, por experiência, a pergunta do João Pedro, né, questionários, coisas afins, né, descrições de entrevistas, acredito que não necessita marcar essa opção aí. Eu acho que isso aí é mais para a área da biologia, da medicina, da farmácia. Nós temos uma outra pergunta aqui, que juntou com a da Isabel Cristina também, que se refere ao seguinte: depois do cadastro, já é possível iniciar a pesquisa? E se tiver mudança no projeto, é possível fazer alteração? Essa ideia do projeto também está um pouco relacionada com a pergunta da Karina. Certo. Perdão, você pode falar o nome da que perguntou primeiro? Karina e... Isabel Cristina e Giro Santana. Isabel Cristina e Isso. A Karina. outra foi a Karina Paes Delgado, que ela pergunta um pouco com relação às modificações. Certo. E se essas modificações elas vão ter alteração no processo de submissão inicial com relação ao tempo, né? Se você fizer alguma alteração, você vai ter alteração com relação ao tempo. Certo. Com relação à primeira questão da Isabel, você está submetendo o seu projeto, você submeteu o seu projeto. De certa forma, você já começou, né? Com relação a quê? Você já tem o seu projeto, você já começou o seu referencial teórico, né? Então, você já começou. Se a gente for olhar, por exemplo, a parte de aplicação, você não pode aplicar, eticamente falando, tá bom, gente? Vamos puxar sempre para a ética, que foi discutida lá pelo professor Jefferson e o professor Ney. Né? Você está colocando um cronograma lá, dizendo que vai aplicar, começar a aplicar sua atividade na escola, ou no instituto, ou no centro, ou em algum grupo de pesquisa daqui a 2 meses. Então, o seu projeto ele vai ser aprovado pela plataforma, você só pode aplicar se o seu projeto for aprovado pelo CEP. Você já iniciou, né? De alguma forma você já iniciou porque você está colocando lá um projeto, você anexa esse projeto, mas a aplicação, né, com os sujeitos da pesquisa, você só pode fazer quando tiver um parecer de aprovação e um número de aprovação que vai ser dado pelo CEP e vai ser disponibilizado via Plataforma Brasil. A partir daí, a plataforma está dizendo, Isabel, você pode iniciar as suas atividades de aplicação, né? Porque o seu referencial você não precisa, né, de ter essa interação, ok? Eu acredito que eu respondi a primeira pergunta. E a da Karina... Pergunte, desculpa. fala. Não, desculpa. Marcos, se você quiser falar, você pode falar, porque eu me empolgo, tá bom? Não, tranquilo, pode ficar à vontade aí. E a pergunta da Karina, né, quantas modificações, Karina, você consegue fazer modificação até o momento da etapa 6, tá bom? Se você está submetendo e não mandou ainda, você consegue fazer todo tipo de modificação.
A partir do momento que você submete, você vai ter que esperar o parecer do comitê de ética para poder colocar uma emenda de modificação, tá bom? Foi aprovado, você começou a executar, mudou título, mudou um referencial teórico, mudou a metodologia de aplicação, metodologia de análise, aí sim, seu projeto já foi aprovado, você vai solicitar, você vai pegar o formulário de solicitação de emenda e vai justificar todas as modificações que você está precisando fazer no seu trabalho. E aí entra todo um processo de análise, vai ser mandado para o CEP ele pode questionar essa sua modificação, ou ele pode simplesmente colocar de acordo e aprovar, né? E a partir daí você pode trabalhar, você pode já começar a pensar, continuar essas modificações. Bom, eu queria fazer uma perguntinha aqui, antes de fazer uma das últimas aqui. Depois que termina a submissão, que eu tive, foi aprovado, eu realizei a minha pesquisa, eu concluí a minha pesquisa, e aí, eu tenho que voltar para a plataforma, eu tenho que fazer o quê? Que procedimento eu tenho que fazer na hora que eu concluo, né? Eu concluí a pesquisa, eu vou defender, etc. O que eu devo fazer com relação ao procedimento que eu fiz inicialmente dentro da plataforma? Você pode repetir, professora? Você Posso estava sim. respondendo o chat aqui de umas Certo. perguntas. Então, a minha pergunta, ela se baseia quando eu termino a minha pesquisa. Na hora que eu tiver encerrado o meu estudo, eu já publiquei artigos, etc. E aí, eu tenho que voltar à plataforma, o que eu devo fazer junto à plataforma do CEP? Então, para que o seu projeto para que sua pesquisa seja encerrada, você finalizou, você defendeu, você já tem sua tese, você tem artigos, já finalizou tudo, seguiu toda a proposta que você tinha proposto lá. Eu falei dos relatórios parciais, né, que são feitos a cada 6 meses. Existe um relatório final, e aí você vai pegar esse formulário, vai preencher esse formulário final, e junto com esse formulário final, você vai anexar o seu trabalho final, que no nosso caso vai ser a tese de doutorado, ou a dissertação de mestrado, ou até mesmo um relatório de TCC, né? Então, você vai adicionar esse formulário final, né, que seria um relatório final, e o seu trabalho final, para poder solicitar a finalização desse trabalho perante a plataforma. E aí vai passar pelo parecer novamente, e eles vão finalizar esse seu trabalho. E aparece lá no seu login como trabalho finalizado, depois que passar por todos os pareceres. A Luciana Martiliano Milena pergunta aqui o seguinte, na verdade ela faz um comentário, depois ela faz uma pergunta, né? Acho que o armazenamento de dados cabe quando eles podem ser utilizados em pesquisas futuras. Seria isso? Se for por esse lado, acredito que sim. Como eu falei, nas pesquisas que eu submeti, eu coloquei não aplicável porque eu publiquei, né, o material, de certa forma, na dissertação e em trabalhos durante o doutorado, e depois esse material, essas fichas estão guardadas, mas depois eu posso dar um fim. Mas, por exemplo, como a Luciana falou, e se esse material ficar, por exemplo, numa biblioteca, né, ou num arquivo? Então, tem sentido marcar como sim. Por quê? Porque vai ficar disponível para que outros pesquisadores possam ter acesso a esse material. Agora, lembrando que se eu faço isso, eu tenho que comunicar no TCLE. No TCLE, eu tenho que dizer que depois da pesquisa, depois de eu utilizar na minha pesquisa, ele vai ficar disponível no banco de dados tal, né? Porque eu tenho que comunicar se o sujeito que está participando quer que os seus dados, eu digo não os seus dados pessoais, mas quer que suas falas, né, sua participação esteja disponível para outros fins, além da tese, né? Além da tese, além dos trabalhos, além dos artigos, dos trabalhos que são feitos. Então, nesse caso, Luciana, se você deixar disponível em algum banco de biblioteca ou de arquivo digital, tem que estar comunicando no TCLE ou no TALE para que os sujeitos possam autorizar ou não esses dados nesse banco de dados. E tem que
justificar também na plataforma. Acredito que seja isso. Bom, aí, gente, já encaminhando um pouco para o final, eu teria uma última pergunta, que seria, na verdade, foi colocada aqui mais uma, aqui mais uma outra pergunta. Se a instituição na qual eu estou vinculada não tem CEP, né, eu posso fazer em qualquer outra instituição? Certo, excelente pergunta. Por quê? Eu sou docente do IFRN, né, no campus de Currais Novos, e no Instituto Federal não tem CEP, não tem Comitê de Ética em Pesquisa. Então, o que é que eu posso fazer como pesquisadora, né, do Instituto para poder seguir a ética em pesquisa e seguir os protocolos formais que exige trabalhar com sujeitos? Eu posso submeter ao comitê mais próximo do meu instituto. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, eu trabalho no instituto, que é do Rio Grande do Norte. Eu posso estar submetendo ao CEP da UFRN, ok? Por quê? Porque o IFRN não tem CEP de pesquisa. Então, você pode sim estar submetendo ao CEP mais próximo. E, por exemplo, vou dar um professor da rede municipal estadual, está trabalhando com sujeitos, quer submeter ao Comitê de Ética e Pesquisa, pode também submeter ao CEP da UFRN, ok? Não tem problema. Se não tem, você coloca no CEP mais próximo. E, Daiane, só de maneira Oi. complementar, assim, de uma forma geral, para que fique claro que as submissões, né, como a gente apresentou aqui, elas são feitas a partir da Plataforma Brasil. Então, essa Plataforma Brasil, ela agrega todos os CEPs que estão cadastrados. Então, dentro da Plataforma Brasil que você, pesquisador, vai fazer a associação ao CEP mais próximo ao CEP escolhido. Isso. Exatamente. Obrigada, Marcos, pelo esclarecimento. A Carolina Bonfim aqui faz a seguinte colocação. Uma dúvida. Fiz mestrado em uma universidade e estou fazendo doutorado em outra. Necessito fazer um outro cadastramento na Plataforma Brasil para submeter um novo projeto? Não, foi a Carolina Bonfim, né? Não, Carolina. A primeira vez que eu submeti projeto no Comitê de Ética foi em 2012, na época do meu mestrado. E eu acabei submetendo 2 projetos na época. E é o mesmo login, tanto que lá tem todos os projetos que eu submeti e tem o mais recente, que foi o do doutorado que eu submeti em 2019. Então, é o mesmo login que você colocou, você vai levar esse login por toda a sua carreira, por toda instituição que você participar, ok? Então, ele não está agregado à instituição que você está vinculada, ele está agregado a você, a seu CPF, a seu e-mail, a sua identidade. Então, onde você estiver trabalhando, onde você estiver atuando, você pode colocar o CEP que você necessita, sempre no mesmo login. Então, não precisa fazer um novo login. Ótimo. O Sebastião Rodrigues Moura pergunta: o que pode acontecer com a pesquisa de um mestrando, doutorando, que não submeteu seu projeto ao CEP? Certo. Podem acontecer questionamentos de uma banca avaliadora, pode acontecer questionamentos de uma revista que você está querendo submeter e ela exija essa parte ética e legal, né, com relação ao envolvimento de sujeitos. Então, na área de ensino, na área de educação, de ensino, é novo né, não é. Antigamente a gente fazia as pesquisas porque a gente não via necessidade de estar trabalhando com ética em pesquisa. Só que, de um tempo para cá, algumas revistas e algumas instituições, né, já começam a trabalhar com os alunos e já exigem que as submissões tenham essa submissão na plataforma, né, na Plataforma Brasil, ao Comitê de Ética e Pesquisa. Então, Sebastião, o que pode acontecer é justamente esses questionamentos. E, de alguma forma, tipo, você quer publicar numa revista, né? E a revista está exigindo o Comitê de Ética e Pesquisa, você já está com o trabalho pronto, você não submeteu, então você vai acabar sendo barrado de publicar nessa revista porque é um pré-requisito dessa revista. E outra coisa são questionamentos da banca, né? Então, se você já defendeu, quer dizer que o seu programa, a sua orientação e os professores que avaliaram, eles não exigiam isso como pré-requisito, tranquilo.
e tem revistas que ainda aceitam. Você pode justificar o motivo, se foi um pouco mais atrás, né, a partir do momento que começou essa exigência, e você pode até tentar a publicação nessas revistas e pode conseguir, mas tem algumas, eu pesquisei algumas agora, ensino e pesquisa, tecnologia e pesquisa, e ele está lá, as novas diretrizes, e uma das novas diretrizes é justamente o projeto, né, a atividade, se não for atividade de revisão, né, se for atividade com aplicação, com atividades experimentais, né, com sujeitos, então tem que estar submetida, tem que ter esse parecer do Comitê de Ética e Pesquisa. Então, eu acredito que as limitações sejam de barrar numa revista ou de ser questionado por algum pesquisador que esteja avaliando o seu trabalho. Isso mesmo. E só de maneira complementar também, né, Sebastião, a gente tem uma resolução, né, do Conselho Nacional de Saúde que ela data de 2016. Então, é nessa resolução que ela dispõe sobre a necessidade, né, de que pesquisas no âmbito das ciências humanas, né, e sociais, que elas sejam submetidas a comitês de ética em pesquisa. Então, é a partir daí, né, no cenário de pesquisa da gente, né, de ensino de ciências, que ela se torna indispensável. E todos os periódicos, todas as universidades, elas vêm se adequando ultimamente, né? A gente está em 2020, então, nesse cenário atual que a gente está agora, é praticamente indispensável para que você consiga publicar e, como a Daiana bem destacou, para que questionamentos são feitos em bancas, né, de avaliação durante a apresentação. Então, é muito importante, né, que caso a pesquisa ainda esteja em desenvolvimento, que esse cadastro seja feito, né, de maneira indispensável na plataforma Brasil, né, nesse sistema CEP Conep. Bom. O Sebastião colocou aqui, eu gostei muito do jeito que o Sebastião colocou, diz que a última. Os projetos guarda-chuvas de orientadores podem abarcar outros projetos de pesquisa, no caso, dos orientandos, no caso? Na hora que a gente estiver preenchendo lá aquele formulário, e aí você tem um projeto grande e você pode colocar subprojetos, eu entendi isso, né? Que seriam subprojetos. Será que lá naquela plataforma, naquele formulário, a gente consegue inserir isso daí, ou cada novo projeto é um novo cadastro? Cada proposta é um novo cadastro, né? O que você pode adicionar, por exemplo, se existe um link entre o seu projeto de pesquisa com algum outro trabalho, você pode justificar no seu trabalho, no projeto de pesquisa, e quando você for anexar lá os documentos, você pode anexar o projeto guarda-chuva, caso você queira fazer essa relação para que o parecerista possa ter uma ideia que aquele seu projeto vem de outro, né? Ou durante durante o preenchimento, né, lá onde tem desenho, resumo, metodologia, no referencial, você pode colocar que o seu projeto ele advém de um projeto maior e justificar lá. Mas cada projeto ele vai ter que passar por todo esse processo. Maravilha. A gente vai encaminhando para as duas últimas perguntas e vamos encerrar, tá, gente? O Ricardo Meloni Martins Rosado pergunta o seguinte: todos os CEPs estão vinculados à plataforma Brasil ou existem CEPs independentes? Quer responder essa, Marcos? Bem, se chama CEP Conect, todos têm que estar conectados, né? Então, a submissão ela é feita pela plataforma Brasil necessariamente, né? Que, como a gente já falou, né, vinculada à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, também do Conselho Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. Então, todas essas pesquisas elas têm que estar vinculadas, né? A gente responde a resoluções específicas desse Conselho Nacional de Saúde. Então, necessariamente, os comitês de ética em pesquisa estão vinculados ao CEP Conep, tá bom? E a submissão pela plataforma Brasil. Exato. E só complementando o Marcos, eu falei, né, que na instituição que eu trabalho não tem CEP. E eu posso propor a criação de um CEP, né, junto com uma comissão, então eu posso fazer esse projeto e propor, mas eu vou propor para quem? Para a plataforma Brasil. Porque eles vão verificar se eu vou me adequar, se a minha instituição vai se adequar a todos os critérios da resolução, né, para poder criar um CEP e ficar disponível na plataforma. Então, todos os CEPs do Brasil tem que estar lá, né, disponível. Quando não estiver lá, é porque não existe.
ou está em fase, né, de processo ainda. E a última pergunta aqui que nós temos, também do Ricardo Meloni Martins Rosado, é como estão funcionando os CEPs nessa época de pandemia? Vocês têm alguma informação, pelo menos da instituição que vocês são vinculados? Certo, foi o Ricardo que perguntou, né, de novo? Tá. Ricardo, todo o processo ele é feito online, né? Então, você faz o cadastro na plataforma, o CEP, ele também funciona lá, o CEP da UFRN, que é o exemplo que a gente usou, ele também tem os dispositivos digitais para a gente entrar em contato, não é? Então, eu nunca precisei ir fisicamente lá, certo? No doutorado. Então, durante a pandemia, eles estão, sim, eu já mandei relatório, eles estão seguindo o protocolo de tempo, né, de dias úteis para poder dar os pareceres, eles estão trabalhando à distância, seguindo todo o protocolo, ok? Normalmente, não houve nenhuma modificação com a pandemia. Então, o prazo de submissão, ele continua de 2 a 3 meses, tá bom? Então, como tudo é online, então segue exatamente. A única diferença, o único diferencial é que antes existe o CEP, né, físico lá na UFRN, e caso você quisesse tirar alguma dúvida, você podia ir pessoalmente e falar com alguém que estivesse lá. Então, agora, isso não é possível. Então, tem o chat ou tem o atendimento por e-mail, ok? Assim como na plataforma. O chat funciona muito bem lá na plataforma. Bom, muito obrigada. A gente já vai encaminhando para o encerramento. Eu queria agradecer muito aqui a fala da Dayana e do Marcos, com todas essas vivências e informações que nos trouxeram, tudo de forma tão detalhada, tão didática. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade de estar participando com a gente. A Abrapec agradece muitíssimo a atuação de vocês aqui conosco. A gente também agradece ao público a participação e esperamos encontrá-los hoje à tarde nas atividades que nós teremos das regionais, de todas as regionais de apresentação, e também lembramos que amanhã nós temos mais uma outra palestra, né, com a professora Lúcia Saceron. Deixa eu pegar aqui o título bonitinho para poder falar. A nossa palestra intitulada Diálogos da RBPEC com temas de pesquisa em educação e ciências, desafios e perspectivas, que vai ser às 9 da manhã até às 10h30, e às 10h45, cada regional vai ter a sua roda de conversa. Na verdade, eu estou falando apenas da regional do Nordeste. Mas muito obrigada a todos, tenham um bom dia, um bom almoço e boa semana a todos. Um abraço. Abraço, boa tarde, obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau.